Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Camaradada, também tô triste. Dessa vez o Hexa não veio e os meninos do Tite não tiveram chance contra os herdeiros do Tito. A gente tinha feito um outro programa totalmente diferente. Tava mais pra cima, na expectativa de que a gente tivesse conseguido passar para a próxima fase. E aí não teve jeito. De sexta para sábado, a gente refez quase tudo. Tiramos as camisas amarelas, embora vocês ainda vão ver mais algumas. E resolvemos aproveitar para contar uma história que ainda não estava contada. A história da classe popular nas torcidas organizadas dos grandes clubes. Pegamos o vídeo que a gente ia usar hoje e remodelamos ele. Talvez lancemos na semana que vem, se vocês quiserem. Por isso, se vocês ainda quiserem ouvir sobre a história da Copa, coloquem aqui nos comentários e digam que estão a fim de ver o último vídeo. Mas já vou adiantando que o último vídeo é o menos visualizado da nossa fase de retomada. Então, se vocês querem mesmo ver a continuação e o fim dessa história, além de comentarem, compartilhem o vídeo, passem para amigos, discutam, debatam. Vamos ver se a gente aumenta os views para valer a pena fechar. Senão, a gente fecha nesse daqui e começa uma nova história daqui para frente. A gente vai aproveitar esse vídeo para contar uma história que ainda não estava contada e falar de um protagonismo bem importante do Fluminense, que ficou cheio de mimimi junto com o Botafogo por causa do que o Enfio fez com as duas torcidas. A gente vai trocar muito de camisa no vídeo de hoje para realçar o caráter classista das torcidas organizadas. Então se prepara que vem um vídeo e tanto aí. Roda a vinheta! Camaradada, nos episódios anteriores a gente falou, no primeiro episódio, como é que a burguesia tentou de tudo quanto é jeito tirar a classe trabalhadora de campo. Não conseguiu e quando perdeu, deu revés. Transformou os jogadores e a classe trabalhadora em objeto, aplicou a fetichização da mercadoria e transformou os jogadores em escravos. Independente de quantos jogadores ganhavam ou deixavam de ganhar, o mais importante é que tornava bem claro que eles eram objetos da burguesia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as torcidas, essa grande saída que a massa popular vai usar. Mas antes, aquela paradinha de internet de sempre. Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho, deem aquela curtida e lembre-se que agora a gente tem TikTok. E um fato importantíssimo. Se quiserem ver a qualidade dos nossos vídeos melhor, com melhor som, melhor imagem, melhor estado, dá uma contribuída no Apoia-se. Qualquer dinheiro que vocês colocarem lá vai ajudar a gente a comprar equipamentos melhores. E agora, bora pro vídeo. Mas como eu estava dizendo, teve muita tristeza e muito chororô por causa do último vídeo, principalmente as torcidas dos times mais elitistas, o Botafogo e o Fluminense. E aí eu vou contar agora sobre as torcidas, porque ali a participação desses dois times é fundamental pra gente. Eu contei pra vocês que nas 3 primeiras décadas do século XX, o futebol foi dominado pela elite branca, pela burguesia, a burguesia café com leite, que não queria deixar o negro nem a classe trabalhadora entrar em campo. Naquela época, para jogar futebol, tinha que ser branco e de preferência inglês. Nós tínhamos alguns times que dominavam o campeonato. O Paysandu, que era um time formado por ingleses e descendentes. O Rio Cricket, também por ingleses e descendentes. E o Fluminense, que era por brasileiros, mas brasileiro com cara de inglês, estudante da elite, gente de alta classe, fina burguesia. O Rio Cricket tinha sede em Caraí, bairro nobre de Niterói. Nele só jogou ou inglês legítimo ou filho de inglês legítimo. Nunca nenhum brasileiro que não fosse filho de inglês pisou nos campos do Rio Cricket.
O Paysandu era parecido, quase igual. Ficava num bairro também chique, mas nesse caso da própria capital federal. Ali só jogava ou inglês legítimo ou filho de inglês legítimo. Mas teve uma exceção. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos ingleses foram convocados para servir e os times foram ficando desfalcados. O Paysandu chegou no limite que não havia mais como completar time. E ali, uma única vez, abriram uma exceção. Entrou um brasileiro, não descendente de inglês, mas que era branco, branquíssimo, amigo do Paysandu. Para jogar contra esses times, tinha o Fluminense, time de branco, a maior parte filho da elite que estudava lá fora. Aliás, teve um ano que dos 11 jogadores do Fluminense que ganhou o campeonato, 9 eram estudantes de medicina. Mas é aí que entra uma garotada na história e que vai fazer uma pequena diferença. E para contar essa história, eu vou trocar de camisa. Vocês já estão por dentro do materialismo histórico dialético e sabem que tudo nos dias de hoje, tudo que acontece é fruto da luta de classe. Por isso, eu vou usar essa camisa daqui. Eu defendo o CP2. O Colégio Pedro II, apesar do nome monarquista, hoje em dia é um colégio que é uma possibilidade para a classe trabalhadora. Ele tem muitos campi, alguns deles em bairros bastante populares, como o que tem Duque de Caxias, Niterói, Realengo, Engenho Novo, enfim. Ele se ampliou e ocupou a cidade. E hoje é um patrimônio da classe trabalhadora e tem sido muito atacado pelos bolsonaristas. Por isso, é muito importante hoje a gente que é de luta usar e vestir a camisa do Pedro II. E o Pedro II tem 4 nomes, 4 estudantes do colégio que foram fundamentais na história do futebol carioca. Arthur César de Andrade, Otávio Werneck, Vicente Licínio Cardoso e Jacques Raimundo. 4 nomes que iam mudar a história do futebol no Rio de Janeiro. E por que esses estudantes iam fazer isso? Muito simples. Eu contei para vocês que os grandes times eram ingleses, com exceção do Fluminense. Esses estudantes, mais estudantes de outros colégios, viram o Fluminense jogando futebol. Foram até o Campo das Laranjeiras e apreciaram os treinamentos da equipe. Então, eles tiveram uma ideia. Eles próprios iriam jogar futebol. E foi o que fizeram. Eles não tinham campo e nem onde treinar. Então, conseguiram uma bola e resolveram fazer do Largo dos Leões o campo de futebol que ia treinar esses meninos. Ali nasceu o time do Electro, que depois de um ano funcionando com esse nome, mudou o nome para o nome do bairro, o time do Botafogo. E depois de algum tempo, jogando no Largo dos Leões, o time caiu nas boas vistas do pai de Otávio Werneck, o Barão de Werneck, e ganhou um campo para poder treinar decentemente. Mas deixou para a classe popular, para a classe trabalhadora, o Largo dos Leões e a experiência que os meninos colocaram no futebol lá, permitindo que a classe trabalhadora pudesse repetir o que tinha visto e fazer as grandes peladas que foram feitas no Largo dos Leões. E isso foi fundamental para popularizar o futebol, que, como eu já tinha contado para vocês no primeiro vídeo, que deve estar passando aqui em algum lugar e que eu sugiro que vocês assistam de novo, a pelada já existia desde a época da Princesa Isabel até a vinda de Charles Miller. Mas agora que o futebol começava a ganhar mais visibilidade, era preciso dar mais espaço para ela. E o Largo dos Leões foi eleito um desses espaços graças aos meninos do Pedro II e de outros colégios que completaram os times, os 22, 11 para cada lado. Mas para o time do Botafogo foram eles 4 e mais alguns outros de outras escolas. O Botafogo cresceu sendo o primo pobre do Fluminense. Enquanto o Fluminense tinha campo, tinha um salão de dança, tinha lugar onde a burguesia podia se reunir, o time do Botafogo jogava no campo do Barão de Werneck e fazia suas festas na casa cedida por pai de um, pelo pai do outro, pela mãe de um, pela mãe do outro. E vocês que lembram bem da história,
vão saber que tínhamos o Paysandu jogando bem, o Rio Cricket, o Fluminense e o Bangu, que era um dos times mais populares, com maior presença da classe trabalhadora. O Botafogo veio se reunir essa galera e fazer um esquife bonito, fazer parte daquela elite, embora fosse um primo pobre do Fluminense. Se vocês assistirem o último vídeo, vão lembrar que os bairros populares também fizeram seus times, mas que esses não tinham muito espaço na primeira liga dos campeonatos. A gente tinha o Esporte Clube da Mangueira, a gente tinha o São Cristóvão, tinha o Palmeiras Atlético, que também era do bairro de São Cristóvão, e tinha o Cascadura, que era do bairro popular de Cascadura. E na Zona Norte, tinham dois times que eram intermediários. O América, que fazia parte de um contexto de classe média um pouco acima do popular, e o Hadock Lobo. O Hadock Lobo e o América tinham uma característica mais parecida com a do Bangu. Haviam jogadores brancos, mas haviam também jogadores mulatos e às vezes um ou outro negro. Jogadores, portanto, da classe trabalhadora, jogadores da classe popular. E foi do América que veio para o Fluminense Carlos Alberto, mulato, muito bom de futebol, senhor jogador, mas que rendeu ao tricolor o apelido de pó de arroz. Carlos Alberto era mulato, e como bom mulato, passava bem no América. Mas no Fluminense, um time só de brancos, ele destoava. E para disfarçar, começou a se encher de pó de arroz antes do jogo começar. E aí, o gozo, a grande alma carioca caiu em cima dos tricolores. Quando tomavam um gol, quando perdiam um jogo, vinha a arquibancada toda abaixo, gritando: pó de arroz! Pó de arroz! No início, estavam sacaneando o pobre do Carlos Alberto. Mas depois o Carlos Alberto parou de ir nos jogos e mesmo assim o apelido ficou. Pegou nos tricolores. Mas não é sobre isso que vamos falar agora não. Nós vamos contar agora a grande participação tricolor no rumo da história. E começa com um mulato chamado Chiquinho Guanabara, da comunidade do Guanabara. Chiquinho começou a organizar as torcidas das Gerais, aquela que pagava 10 tostões para assistir aos jogos do Fluminense. Eles, o povo, começou a se identificar com os tricolores, se chamar de Fluminense. Eles não tinham dinheiro para comprar fitinha, nem para se emperiquetar, mas eram tricolores de coração e enchiam as Gerais para participar do jogo. No início, a divisão da torcida entre populares e elite ficou assim. Nas Gerais, os populares, pagando 10 tostões pela entrada. Nas arquibancadas, a elite, pagando 2.000 contos de réis por cada ingresso. Havia uma distinção clara. As grades, apesar de pequenas, dividiam dois mundos totalmente diferentes. Chiquinho Guanabara era mulato bom de briga. E organizava, ali nas Gerais, a torcida dos pretos. A que ia torcer pelo Fluminense e ia ser a camisa 12. O 12º jogador em campo. Como é que funcionava isso? O jogo rolava normal, tranquilo. Se o Fluminense começasse a perder e precisasse anular o jogo, o Chiquinho recebia lá de dentro do campo um aviso e organizava a confusão nas Gerais. Era porradaria que tinha que segurar 5 minutos. E haviam 2 grandes organizadores que participavam disso. Chiquinho Guanabara e Ovídio Dionísio. Era uma briga inicialmente limpa e dividida por classe. Chiquinho Guanabara e Ovídio Dionísio, os 2 organizadores da agitação nas Gerais, garantiam que as Gerais brigavam só nas Gerais. Mas é claro, as arquibancadas também se contagiavam com a briga, mas nunca se misturavam. Arquibancada com arquibancada, elite batendo em elite e classe popular batendo em classe popular. Mas, Moxie, a classe trabalhadora se organizar em torcida e atacar a própria classe trabalhadora organizada em torcida? Isso lá é saída revolucionária? Claro que não, camarada. Você está certo. Essa crítica é uma crítica certeira. Mas entenda, quando a classe popular começa a se auto-organizar, ela tem potencial de tomada de consciência e mudança dos rumos históricos. Isso não significa
que ela vai fazer isso. Mas ela tem a chance. E a chance não é pouca coisa. Vamos tentar entender isso. Essa semana, agora que passou, o Rei Pelé, um famoso jogador de futebol que com certeza você conhece, esteve entre a vida e a morte, internado no hospital. E o PCO, uma organização da esquerda radical, que inclusive faz a defesa física da classe, lançou uma nota e distribuiu na vigília ao Pelé. Nessa nota, faziam a defesa do caráter popular do futebol e das torcidas organizadas, e defendiam e reivindicavam, inclusive, o Neymar. Ai não, Marx, aí também já é demais. Neymar? Mas o Neymar é bolsonarista, como é que eles fazem uma coisa dessa? Ok, camarada, ok, eu não vou entrar no debate se eles estão certos ou errados, mas eles defendem inclusive o Neymar pelo caráter popular do Neymar e pela necessidade da classe trabalhadora se ver representada em campo. A chance de organizar a classe trabalhadora para nós comunistas é essencial. Aliás, não só nós comunistas e anarquistas, a esquerda radical. E para dar um exemplo disso, vou citar outro acontecimento dessa semana, aliás, do dia 8 de dezembro. A burguesia internacional mantém seus presos políticos desde sempre. Um deles é o Assange, um anarquista importante que teve uma participação fundamental para a classe trabalhadora ao denunciar o que a burguesia estadunidense andava fazendo. A anarcomuna americana, a torcida de anarquistas organizada, torcedores do América, junto com outras entidades, fizeram um ato dia 8 de dezembro em defesa de Assange, que está condenado à prisão perpétua por falar a verdade. A condenação, na verdade, é porque ele feriu os interesses da burguesia internacional, da burguesia que domina o mundo. E por conta disso, ele ganhou a prisão perpétua. Mas a anarcomuna americana, uma torcida do América, uma torcida organizada de massa popular, percebeu o caráter classista que ela tem e saiu em defesa de Assange, embora isso nada tenha a ver com o jogo de futebol. No fundo, tenha muito. O futebol, como tudo que existe no mundo atual, participa da luta de classes. O movimento materialista histórico dialético que eu já tenho citado nos 2 últimos vídeos. Mas se você ainda está cético sobre o potencial revolucionário da torcida organizada, deixe um comentário, porque a gente tem um vídeo quentíssimo, pronto para sair, e se vocês pedirem, a gente vai publicar ele na semana que vem. Mas hoje precisamos fechar a origem das torcidas, e faltam 2 histórias para contar. A primeira é o Chico Guanabara do Botafogo, o Manuel Motorneiro, que fazia no Botafogo a mesma organização das Gerais que o Chico Guanabara fazia no Fluminense. E vou fechar o vídeo contando para vocês da história do Flamengo. O Flamengo se forma com um time antigo do Fluminense, que vem formar o Flamengo, que no início era só um clube de regatas. A partir daí, ele começa a ter um pé bem popular. Por quê? Bom, o Flamengo virou o primo pobre no lugar do Botafogo, que já tinha um campo próprio e já conseguia organizar a elite. E sendo primo pobre e não tendo onde jogar, o Flamengo teve que recorrer a um campo público que o prefeito tinha feito para os populares. Ficava na Rua do Russell. E como o Flamengo treinava lá, os populares, o povo, começou a se sentir flamenguista. Se sentia vendo o jogo, os jogadores treinar no seu ambiente, no seu campo. Sentiam-se próximos, felizes, identificados com o Flamengo. E teve mais um episódio que selou esse casamento com chave de ouro. O Fluminense e o Botafogo faziam as comemorações de vitória nos bailes de elite. O Flamengo, como não tinha onde fazer esses bailes, juntava uma galera no reco-reco, uma espécie de samba, um carnaval fora de hora. E aí foi sedimentado o casamento do futebol com o samba. E o povo ficava torcendo para que o Flamengo ganhasse naquele domingo, porque se ganhasse era carnaval na certa. Tem carnaval, eu tenho um pandeiro e um violão. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa.
a comemoração era feita na rua, ao som do reco-reco. Galera, esse vídeo e essa série tá sendo o máximo. Se vocês quiserem que a gente continue contando a história política das torcidas numa próxima semana, deixa um comentário. E eu aproveito para dividir uma informação com vocês. Quem está acompanhando o canal já sabe que a gente atingiu a meta do microfone. E já compramos, ele está a caminho. Os próximos episódios já estão gravados, mas muito em breve vocês vão ter um som bem melhor. Agradeço de coração a todo mundo que apoiou. E deixo vocês com a nossa famosa internacional. Até semana que vem, galera.